Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 14 a 16. Diz assim: a santa, inerrante e perfeita palavra do Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Até aqui a leitura da palavra. O tema da mensagem desta manhã é as provas de que alguém é filho de Deus. As provas de que alguém é filho de Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós te somos muito gratos, porque o Senhor nos dá a Tua palavra, e além da Tua palavra na nossa língua, o Senhor faz com que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que nós entendamos a Tua palavra, Pai. Nós sabemos que, se não for a iluminação do Teu Santo Espírito, nós não entenderemos nada do que lemos, mas nós te louvamos porque o Teu Santo Espírito é aquele que ilumina a nossa mente, faz com que a Tua palavra seja claríssima aos nossos olhos, e é o Teu Santo Espírito mesmo que sobrenaturalmente aplica a Tua palavra no nosso coração, muda a nossa vontade, nos dispõe a querer praticá-la, a obedecê-la. Te louvamos por isso. E é nesta confiança que, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que não seja um homem, mas que seja o Teu Santo Espírito a nos dar ensinos preciosos do Senhor e a mudar a nossa mente, o nosso coração, a nos dispor a Te servir melhor, Pai. É o que nós pedimos humildemente. E em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, no Brasil, há quase que um ditado que fala que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, Deus é Pai. Mas isso não condiz com o que a Escritura nos ensina. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é mentira que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Deus fez todos. Mas filhos, como nos diz o verso de João 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem não crê em Cristo Jesus não pode chamar para si o título de filho, de forma alguma. Deus, como diz o texto, nos deu o poder, o direito, a permissão de sermos feitos filhos de Deus. E não é que nós lutamos para sermos filhos de Deus, Deus nos fez, nós fomos tornados filhos de Deus por causa de Cristo. A Bíblia, em vários lugares, chama isso de adoção. Adoção. O Filho unigênito de Deus, da mesma substância, é Jesus Cristo. Nós não somos filhos da mesma substância. Nós fomos criados, mas nós somos tornados filhos, filhos por adoção. E se você ler o Novo Testamento, você vai se deparar várias vezes com essa palavra, adoção, adotados, adoção, adotados. Nós fomos tornados filhos de Deus. Se você fizer uma pesquisa por histórias famosas de adoção, imediatamente, um dos resultados, eu te garanto, vai ser a história de adoção de Otaviano, lá no Império Romano. Otaviano foi adotado pelo imperador romano Júlio César, o grande Júlio César. No mundo antigo, a adoção não era apenas um gesto de amor, mas tinha a ver também com política, tinha a ver com sucessão, com herdeiros, com sucessores do trono. E o imperador Júlio César
não tinha filhos e precisava de um herdeiro para continuar o seu legado. Então ele decidiu adotar o seu sobrinho neto, na ocasião já com 18 anos, chamado Otaviano. E assim ele garantiu a sucessão imperial que ele tanto precisava. Essa história é muito famosa na história porque, imagine Otaviano, de um jovem nobre, ele passou a ser, em pouquíssimo tempo, o sucessor do grande imperador Júlio César. Isso é de fato impressionante, mas não tão impressionante quando comparado ao que Deus fez conosco. Não é tão impressionante esta adoção quando comparada com a nossa adoção, com o que Deus fez conosco, tornando-nos filhos. Esse é o ponto, nós somos filhos de Deus. E a pergunta é: você tem plena certeza disso? Você está totalmente convencido, convencida de que é um filho de Deus? Você tem certeza da tua salvação? Há provas nas Escrituras bem claras de que alguém é filho de Deus. É possível ter certeza da salvação. E esse texto que nós temos diante de nós nesta manhã é um dos textos-chave para nós tratarmos deste assunto. Certeza da salvação, certeza da filiação. Esse texto traz pelo menos 3 provas de que alguém é filho de Deus, verdadeiro filho de Deus. A primeira prova que ele traz é que o verdadeiro filho de Deus é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. O verdadeiro filho de Deus é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Veja o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Claríssimo, claríssimo. Quem são os filhos? São aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A palavra pois aqui é uma conjunção que nos remete para trás. Está concluindo, uma ligação com os versículos anteriores. E quais são os versículos anteriores? O 12 e o 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês estão vivendo segundo a carne, segundo os desejos do corpo, segundo as modas do mundo, vocês não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Logo, vocês não são filhos de Deus, porque o filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. É aquele que abandonou uma vida de carne, de fazer e obedecer às tentações da carne, e agora ele tem um novo direcionamento, ele tem um novo guia na sua vida, que é o Espírito Santo. Isso é, aqueles que estão crucificando a própria carne, aqueles que estão lutando contra o pecado, aqueles que estão lutando contra as tentações, dizendo não para as tentações, mortificando a própria carne, como foi visto no domingo passado e em domingos anteriores. Então são estes que são guiados pelo Espírito. E nós temos aqui não uma ação que aconteceu uma vez, nós temos uma ação constante, aqueles que estão sendo guiados diariamente pelo Espírito Santo, aqueles que estão dizendo não para o pecado diariamente, que estão lutando contra as tentações. É uma ação do Espírito Santo, meus irmãos. Pensem em crianças que ainda não conseguem andar. Eles precisam da mão do pai ou da mãe para dar os primeiros passos. Essa é a imagem aqui de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos com as nossas próprias forças, mas nós temos o braço forte de Deus segurando a nossa mão, nos guiando nesta vida. É o Espírito Santo que vai nos guiando. O verso 4 deste capítulo diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, o Filho de Deus é aquele que não anda mais obedecendo os impulsos da carne, é aquele que anda ouvindo a palavra de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito então vai nos guiar a uma vida de santificação.
Quando alguém diz, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou membro de tal igreja, mas a vida não é uma vida de busca pela santificação, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. O verdadeiro filho de Deus, ele vai buscar uma vida de mais proximidade com Deus, ele vai ser trabalhado pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou sobre isso, sobre o contraste que existe de uma vida guiada pelo Espírito Santo e uma vida guiada pela carne. Gálatas 5:16 em diante diz assim: digo, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui está bem claro, aqueles que não são filhos, que andam segundo a carne, e aqueles que são filhos, que andam segundo o Espírito. De um lado você tem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Do outro lado, aqueles que são guiados pelo Espírito, você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja como são coisas totalmente diferentes. A vida do Filho de Deus vai ser diferente. Não tem como ser parecida. Se está parecida, é que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A vida do Filho de Deus tem que ser diferente. É uma nova vida. Deixou a carne, os pecados para o passado e agora vive uma vida de santificação. Assim, algumas perguntas. Faz sentido isso para você? Você tem lutado contra o pecado? A santidade é algo que você almeja. Talvez as lutas estejam grandes e você não esteja conseguindo vencer todas as batalhas. Mas pelo menos você almeja uma vida mais santa. Isso é algo que faz arder o teu coração. Quando a gente fala aqui no céu, novos céus e nova terra, nós seremos totalmente santos. Isso é algo que te anima? Tem gente nesse mundo que não quer isso de jeito nenhum. Não quer de jeito nenhum. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele tem essas aspirações piedosas por santidade. Ele almeja um dia não ter mais pecado. Ele almeja um dia ser tão santo quanto os anjos que estão no céu, que não tem nenhum pensamento pecaminoso, nenhuma inclinação da língua para maledicência, nenhum pensamento impuro ou ato impuro. Isso anima o teu coração, isso te dá uma santa expectativa da glória. Você é filho. Ímpios não têm nenhum desejo por santificação, nenhum. Só tem desejo por santificação aqueles que são verdadeiros filhos. Quando você peca, você fica mal. Há uma variedade imensa de pecados, né?
E cada um de nós tem as suas fraquezas. Mas quando você peca, você fica mal. O Espírito Santo, ele pesa a tua consciência de modo que você se arrepende fortemente. Você já teve pesadelos pecando e considerou como um pesadelo? Deu graças a Deus porque acordou, porque você percebeu que era só um pesadelo? Então, a santificação agindo no teu coração, o que tem dominado o teu coração? Uma vida de carnalidade ou uma vida de santificação, de busca por Deus, de busca pela pureza? Essa é a primeira prova. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. A segunda prova que nós temos aqui, a segunda prova de que alguém é verdadeiro Filho de Deus, a pessoa foi adotada por Deus. A pessoa foi adotada por Deus. Veja o verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Em outras palavras, o espírito que vocês receberam foi o de adoção, não foi o de escravidão. Então se alegrem, vocês não são mais escravos, vocês não precisam mais ficar escravizados na carne. Vocês foram adotados por Deus, vocês foram libertos de escravos, mais do que libertos, vocês foram tornados filhos, porque um escravo ele fica feliz quando ele é libertado. Deus fez mais por nós, além de nos libertar, nos colocou dentro de casa como filhos, nos deu direitos filiais. O texto fala, recebestes, porque recebestes o espírito de adoção. E o verbo aqui dá a ideia de algo que aconteceu uma vez só, uma vez só. É a ideia de que nós fomos salvos uma vez, nós recebemos o Espírito uma vez, fomos adotados e adotados estamos. Não somos mais escravos, não precisamos mais viver atemorizados, escravizados pela carne. Nós somos filhos, é o que muitos textos nos dizem. Efésios 1:5, por exemplo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Gálatas 4 e 5, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. João 1:12, que nós já citamos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Gálatas 4:6, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. É normal que o mundo odeie os crentes, porque se o mundo não ama o Deus verdadeiro, o nosso Pai, quanto mais vai nos amar, que somos os seus filhos. Está tudo certo. Em Cristo, então, nós somos feitos filhos. É por isso que nós podemos dizer agora, Abba, Pai. O que significa isso? Abba, Pai. Um escravo não pode dizer pai. Um escravo não pode dizer pai. Ele não é filho. Deus nos colocou na condição de filhos e nos deu direito de nós o chamarmos de pai. De pai. Isso vem só pela obra de Cristo. No Antigo Testamento, não sei se você já reparou, as pessoas não chamam a Deus de pai. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai de forma mais coletiva. O povo chama a Deus de Pai. Mas essa proximidade que nós temos agora no Novo Testamento, de falar Pai nosso que está nos céus, é por causa da obra de Cristo. É porque Cristo nos aproximou. No Antigo Testamento é tudo distante. Para você ter acesso a Deus, você precisa de intermediários humanos, de sacerdotes que vão pegar o teu sacrifício e apresentar a Deus.
Nem os sacerdotes tinham proximidade. Só um sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia se aproximar ao máximo de Deus na Arca da Aliança, uma vez ao ano. Ele entrava com o sangue do sacrifício, derramava na tampa da arca, o propiciatório, intercedia pelo povo e saía rápido. Era o momento mais próximo que alguém podia ter, uma vez ao ano, um homem só, poucos minutos na presença de Deus. Em Cristo Jesus, o véu foi rasgado e abriu-se um novo e vivo caminho. E a Bíblia fala agora: entrem com ousadia, e chamem Pai. Abba, Pai, pode chamar. Então, nós na nova aliança temos uma proximidade, uma intimidade com o nosso Pai que os irmãos do Antigo Testamento não tinham. O que é Abba? É aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas os irmãos, porque grego era a língua mundial, era como o inglês hoje, né? Se você quer que um livro seja lido por um máximo de pessoas, você escreve o livro em inglês, ele vai atingir. No passado, o grego era essa língua que atingia todas as nações. E pela providência de Deus, Deus fez com que o Novo Testamento fosse escrito em grego. Mas Jesus e os apóstolos não conversavam em grego. Eles conversavam numa variação do hebraico, que era o aramaico. E uma criancinha naquela época, quando ela ia falar as suas primeiras palavras, ela dizia Abba, Abba, que é pai. Em português, eu acho que as crianças dizem papá ou papai, alguma variação assim. Mas lá na época de Cristo, aquelas crianças que estavam ouvindo aramaico, elas diziam Abba, Abba, que vem do hebraico Avi, que é pai. Uma variação, Abba, Abba. E a Bíblia está nos dizendo que nós temos esse direito de agora, tão proximamente, chamar a Deus como uma criança chama o seu pai, Abba. É por isso que nós podemos dizer Abba, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, nós podemos. Antes, como escravos, não podíamos. Antes, na antiga aliança, não podíamos. Agora, nós podemos chamar o nosso Deus com essa proximidade, Abba, que significa Pai. Meus irmãos, Jesus chamou Deus assim. Marcos registrou em Marcos 14:36 o seguinte: e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Assim como Cristo chamou Deus Pai de Abba, a Escritura nos autoriza, agora no Novo Testamento, a chamarmos Deus Pai de Abba, com toda a proximidade, sem intermediários, tendo apenas Cristo como nosso único mediador. Nós podemos entrar no nosso quarto ou fechar os olhos, onde quer que estejamos, e falar diretamente com Deus Pai, por causa de Cristo Jesus, que nos aproximou. Não há mais intermediários, não há mais distâncias. Nós temos este alto privilégio de falarmos com o Criador do Universo, sem intermediários. Isso, meus irmãos, é um alto privilégio, não há dúvida. Essa é a segunda prova de que alguém é filho de Deus. A pessoa foi adotada por Ele, pela obra de Jesus Cristo. Então, algumas perguntas. Você chama a Deus de Pai do mais profundo do teu coração? Você sente que Ele é o teu verdadeiro Pai? Você tem conversado e aberto o coração com este Pai? Muitos de nós aqui não têm mais pais físicos, mas nós temos este Pai. Nós podemos nos aproximar deste Pai e abrir o coração para Ele. Podemos buscar conselhos, buscar orientação, pedir forças. Ele é um Pai que nos recebe. Você tem experimentado a presença deste Pai na tua vida, este verdadeiro Pai?
E você tem sentido Ele abençoar a tua vida, Ele próximo de você, te ajudando, te abençoando, como um pai bondoso? Essa é a segunda prova. Aqueles que são filhos verdadeiros, eles foram adotados pelo Pai. Não podemos nos esquecer disso. Você às vezes se sente disciplinado por este Pai, como nós lemos em Hebreus 12, o Pai disciplina o Filho a quem ama. Então faz parte da nossa vida cristã, de vez em quando, nós recebemos um puxão de orelha, nós recebemos uma correção do Senhor, porque isso prova que nós somos filhos. Uma pessoa que diz assim, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de tal igreja, está numa vida de pecado, de pecados assim monstruosos, gravíssimos, e está tudo bem, tem salário, tem emprego, está tudo ótimo, não é filho. Por quê? Um verdadeiro filho, quando ele começa a sair da linha, Deus vai lá e pesa a mão. Coisas vão acontecer, não tenha dúvida, coisas vão acontecer. Deus disciplina os seus filhos, para aproveitamento. Então essa é uma marca daqueles que são filhos, aqueles que quando saem um pouquinho da linha, quando começa a não se comprometer mais com as coisas de Deus, Deus vai lá e pesa um pouquinho em alguma área, para que a pessoa chore um pouquinho e fala, Senhor, eu merecia, estou voltando. Deus age assim conosco. A segunda prova de que nós somos verdadeiros filhos de Deus é que fomos adotados. A terceira prova, final, é que a pessoa conta com o testemunho do Espírito Santo. Veja o verso 16. A pessoa conta com o testemunho do Espírito Santo. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa testificação é contínua, é diária. Os verbos aqui apontam para isso. Mas como é que isso acontece? Como é que é essa testificação, espírito a espírito, essa confirmação, comprovação de que nós somos realmente filhos de Deus? Não temos detalhes, é uma comunicação interna, misteriosa, mística, sobrenatural, entre o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito, confirmando que nós somos filhos de Deus. Ora, o Espírito Santo faz muitas coisas em nós. É observando estas coisas que você pode perceber se você é alguém que tem tido atuações do Espírito Santo na tua vida ou não. Por exemplo, o Espírito Santo aplica a salvação de Cristo na nossa vida. Cristo nos salvou na cruz do Calvário. Agora, aquela salvação é aplicada no coração dos filhos. Esse é o ponto. A tua vida foi transformada? A tua vida tem sido mudada por Deus? Então o Espírito Santo está testificando, agindo no teu coração. O Espírito age na nossa regeneração, transformando o nosso coração de pedra num coração de carne. Esse é o ponto. O nosso coração vai sendo transformado. E outrora, o nosso coração tão insensível com as coisas de Deus, e tão sensível e tão melindrado para com as coisas deste mundo, agora inverteu. Nós temos um coração sensível para com as coisas de Deus, e as coisas do mundo já não nos abatem tanto mais. Percebe a inversão que Deus faz? Um coração de pedra nos torna insensíveis para com as coisas de Deus e muito sensíveis, com muito temor de homens, muito abalado para as coisas do mundo. Quando a pessoa te ataca, você vai para a cama em depressão, ninguém pode falar mal de você, como somos melindrosos e sensíveis. Agora, quando nós nos aproximamos de Deus, aí que o nosso coração é trocado, aí nós somos sensíveis para com as coisas de Deus. As coisas de Deus nos abalam, falam conosco, tocam no nosso coração, nos tornamos sensíveis para com o sofrimento das pessoas ao nosso redor. Há uma sensibilidade que nós ganhamos quando o nosso coração vira coração de carne. Mas ganhamos uma casca grossa também,
para receber os ataques do mundo. Eles já não nos afetam tanto. Pode atacar, pode falar mal. Meu temor é para com Deus, não tema homens. Percebe a inversão da sensibilidade? Isso acontece com o Filho de Deus. Se aconteceu e está acontecendo com você, é prova de que você é filho de Deus. O Espírito nos santifica, nos ajuda a matar o pecado dia a dia. Isso é uma prova, como já falamos, de filiação. O Espírito ilumina a nossa mente para que entendamos a sua palavra. No passado você lia a Bíblia, não entendia nada. Agora você lê um versículo e fala, uau, olha o que nós temos aqui. Isso é Espírito Santo iluminando a tua mente. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta um ateu, e alguns já fizeram isso, ler a Bíblia inteira, não significa que serão convertidos. Ao passo que há pessoas que recebem um versículo dentro de uma garrafa que foi jogado do outro lado do oceano, leem aquele versículo e são salvas por Deus. Tem gente que se converteu lendo genealogia, lendo o livro de Números, ao observar a brevidade da sua vida. Deus salva, a sua palavra é poderosa. Então, é uma marca do Filho de Deus, agora você ter os olhos abertos e você ler a Bíblia e Deus falar contigo. Deus não faz isso com ímpios, Deus faz isso com filhos. O Espírito nos ajuda nas nossas orações para que nos comuniquemos com o Pai. É outra testificação. O Espírito ajuda você a orar. No passado você não conseguia orar, agora você ora, agora você abre o coração diante do teu Pai. Isso é uma testificação do Espírito. O Espírito te dá anseios por santificação, por piedade, como nós já vimos. O Espírito te dá vontade de falar de Deus, de pregar o Evangelho, de evangelizar. Isso é um sinal de filiação. Ímpios não têm isso. Então note que há reais comunicações entre o Espírito Santo e o nosso espírito, de modo que nós podemos sentir os efeitos dessas comunicações santas, sobrenaturais, e podemos ver os frutos também, porque o Espírito frutifica. Nós temos o fruto do Espírito. Já vimos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Fruto. Se a tua vida está frutificando, o Espírito está operando. Existe uma testificação do Espírito Santo para com o teu espírito. Então as perguntas finais são: você tem percebido essas operações na tua vida? Você teve uma conversão mesmo? A tua vida mudou? As pessoas estão reparando, olha, você está diferente. Familiares estão dizendo, você está diferente. Há mudança acontecendo na tua vida. Você sente o Espírito Santo te ajudando a não pecar. Você sente o Espírito Santo fechando portas para que você não peque, protegendo você contra o pecado. Tudo isso são testificações. Você percebe o Espírito Santo agindo na tua mente para você entender a Bíblia. Você consegue orar mais ao Pai. Você tem vontade de falar de Cristo, de evangelizar. Tudo isso são autenticações do Espírito Santo, meus irmãos. Concluindo então, quais são as provas de que alguém ou de que você pode ter certeza de que é um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus? Primeiro, você tem sido guiado pelo Espírito Santo. Quem manda na tua vida agora não são mais os desejos pecaminosos da carne, mas é o Espírito Santo. Segundo, você foi adotado por Deus pela obra de Cristo. Agora você pode dizer Abba, você pode dizer Pai. Terceiro, você percebe essas autenticações, essas confirmações, o Espírito Santo agindo na tua mente, no teu coração. No início eu mencionei a famosa adoção de Otaviano, e impressionante mesmo, Otaviano com 18 anos de idade passou a ser o sucessor do imperador Júlio César. Mas não se compara, não chega nem perto do que Deus fez conosco. Aquela adoção fica muito pálida quando nós comparamos com o que Deus fez conosco. Deus nos tirou do caminho do inferno, Deus nos colocou no caminho do céu. Deus não nos deu um título romano que acaba com a morte. Deus nos deu uma salvação eterna, nos tirou do caminho do inferno, nos colocou no caminho da vida eterna.
Deus nos tirou de uma vida de trevas e nos trouxe para uma vida de luz. Deus trocou o nosso coração insensível de pedra por um coração sensível de carne. Deus nos tirou da condição de escravos da carne, de escravos de Satanás, de escravos do mundo e nos colocou na sua mesa. Agora Ele nos alimenta pela palavra, pelo sacramento. Nós estamos dentro da casa do Pai, sendo alimentados por Ele. Qualquer adoção da história será muito pálida, muito fraca, quando comparada com o que o nosso Pai Celeste fez conosco. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua casa, nos deu filiação. Adoção eterna, meus irmãos, foi o que nós de fato recebemos. Louvado seja o seu nome, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Que Ele assim nos abençoe. Amém.